A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e nós vamos começar um tema novo que devemos aí talvez tratar 1 ou 2 domingos além desse. E antes de falar o tema, eu vou ler 2 textos e aí com eles quero ver se os irmãos já entendem qual que é o tema ou não que vai ser tratado. O primeiro texto está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Então, João 14, 6. Diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está em Hebreus 10, 19 e 20. E diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, se os irmãos já ligaram os 2 textos, o tema que nós iniciamos neste domingo é o caminho de Deus. E quando nós falamos sobre este caminho, olhando para Cristo Jesus, ele falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, e esse outro texto de Hebreus dizendo que nós precisamos ter ousadia para entrar pelo véu e entrar e caminhar nesse novo e vivo caminho aberto por Cristo Jesus, a gente pode começar fazendo algumas perguntas, né? A pergunta mais óbvia é, você é um caminhante? Você está nesse caminho? Aí a segunda pergunta viria da seguinte ideia: quais foram os passos que você já deu e quais são os próximos passos da sua caminhada? Então, se você está num caminho, você tem que saber aquilo que você já passou e aquilo que está por vir. Então, nesta primeira aula, nós vamos tratar dos primeiros passos que nós temos na caminhada com Deus. Então, quando nós olhamos para a questão de quais seriam os passos, a gente pode sintetizar talvez em 4 passos desse caminho que vai até o fim da nossa vida, ok? Então, primeiro passo, eu ouço a palavra, creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então, primeiro passo, eu ouço a palavra, creio e confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor. Textos que nos dão esse apoio. Então, nós podemos abrir em Romanos 10 e ler do 8 ao 10. Então, a carta é escrita à igreja que estava em Roma, capítulo 10, versículo de 8 a 10. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, notaram esse texto? Aí ele fala da palavra da fé, que era o evangelho pregado por Paulo e pregado pelos outros apóstolos, e que fala da necessidade de nós crermos no nosso coração e confessarmos ao Senhor Jesus. Então, nesse primeiro passo, eu preciso ter fé, crer, e o crer é uma confissão. O crer é para a salvação. Então, eu creio e eu começo essa caminhada da salvação, o caminho da salvação. Outro texto em que nós vemos isso é um texto bastante conhecido lá de João 3, do 13 ao 18.
todos decoram o 3,16, mas nós vamos ver um pouquinho esse contexto. Então, Evangelho de João 3, do 13 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, aqui Jesus Cristo deixa muito claro que o papel dele ao vir ao mundo era que as pessoas crescem nele e ao crerem fossem salvas. Ok? Então, qual é o poder da fé? Qual é o poder de crermos? Então, quando nós vemos algumas passagens, por exemplo, Marcos 5:36, então esse capítulo, Marcos capítulo 5, verso 36, nós temos aquele episódio da filha do Jairo. Jairo era alguém importante na sinagoga, procurou o mestre porque a sua filha estava muito doente, e no meio deste caminho chega a notícia de que a sua filha havia morrido, que não importava mais trazer o mestre à sua casa. E aí Jesus, ouvindo isso, diz o texto que nós vamos ler então, Marcos 5:36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Então, nós conhecemos essa história. No fim, ele ressuscita a filha de Jairo, leva ela de volta e entrega aos cuidados dos seus pais. Então, este é o poder da fé. A fé é o poder de salvar e é o poder que é utilizado para todos os milagres e obra do Senhor Jesus. Um outro texto também, ainda em Marcos, que nos mostra isso, e temos essa frase, no capítulo 9, verso 23. Marcos 9, 23. Ele vai dizer: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, ele está falando aquele jovem que antes era dado como um lunático, estava com grandes problemas e espumava, né? Verso 18 diz: E este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espume, arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, não puderam. Pergunta: quanto tempo há que lhe sucede isso? E diz: desde a infância, verso 21. 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Inclusive, essa libertação de algo que acontecia desde a infância desse jovem. Então, esse é o primeiro passo. Eu creio para a salvação. Segundo passo, depois que eu creio, eu começo a minha caminhada sendo batizado nas águas. Então, Marcos capítulo 16, verso 16, ele começa dizendo exatamente isso. Ele vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, eu creio, logo em seguida eu sou batizado. E o batismo não tem nenhum significado se eu não dei o primeiro passo de crer. Por isso que ele diz nesse versículo: mas quem não crer já está condenado. Então pode ser batizado. Se ele não crer, isso não tem significado algum, não tem restauração nenhuma, porque não foi dado o primeiro passo. Então, depois de crer,
eu sou então batizado. Ok? E esse é o batismo nas águas que nós vemos também Jesus Cristo, ele sendo batizado para que se cumprisse nele toda a lei. Então ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir. Então em Mateus 3, verso 13 a 16, nós vemos Cristo Jesus sendo batizado. Então verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, nós conhecemos essa passagem e vemos o próprio Jesus nos mostrando que, para cumprir toda a justiça, ele também foi batizado. Qual é o significado do batismo? Qual é a importância desse segundo passo? Eu faço uma confissão diante dos homens, que eu quero que o meu velho homem morra, para então viver uma nova vida com Cristo. Então eu criei para a salvação e agora eu confesso diante dos homens, através do batismo nas águas, de que eu vou nascer um novo homem, vou deixar e sepultar o velho homem no batismo. Alguns textos que nos falam isso. Então, abram suas Bíblias em Atos 13, 24. Então, Atos 13, 24. Diz assim: tendo primeiramente João, antes da vinda dele, e aí está falando de Jesus, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Então, esse batismo também era conhecido como batismo do arrependimento. Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Outro texto que vai nos mostrar essa mesma ideia, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 21, diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ok? E o último texto que eu separei para essa parte, Tito. Então, a carta que Paulo escreve a Tito, capítulo 3, verso 4 a 7. Ele diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ok? Então, o segundo passo, eu então agora sou batizado fazendo confissão diante dos homens que eu desejo seguir a Cristo Jesus. E aí tem um texto que na verdade vai nos mostrar já o terceiro passo e por isso eu deixei ele para o fim. Então, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Quando nós lemos aquele mesmo capítulo de João, capítulo 3, um pouco mais no começo, nós temos Nicodemos, um dos fariseus, conversando com Cristo à noite, e ele fala da importância de nascer de novo, e aí Nicodemos questiona: como posso eu, velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus responde,
O versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é importante que nós nasçamos da água e do Espírito. Então, Joel traz esta promessa, que nós conhecemos bem esse texto, né? Joel é o segundo livro dos profetas menores, então depois de Daniel vem Oséias, daí o próximo livro é Joel. Então, Joel 2, verso 28, ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E aí, como todos sabem, esse texto se cumpre lá em Atos, capítulo 2, verso 1. Atos 2, verso 1. Diz: cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós temos aqui esse cumprimento da profecia de Joel. Mateus 3, verso 11, quando João Batista está anunciando antes de batizar a Jesus, ele estava dizendo que ele pregava esse batismo do arrependimento. Ele era aquele que tinha sido enviado para endireitar o caminho do Senhor. E aí, no versículo 11 do capítulo 3, ele diz: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí uma consequência disso, na verdade, o propósito que existe nesse terceiro passo é o poder para sermos testemunhas. Então, nós recebemos o Espírito Santo para podermos testemunhar do Senhor. Onde está isso? Atos 1:8. Antes de Jesus subir aos céus, ele deixa uma ordenança que eles ficassem reunidos, e ele fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós fazemos esse terceiro passo agora, buscamos ser cheios do Espírito Santo e de fogo para ter o poder de sermos testemunhas deste novo e vivo evangelho e caminho a ser trilhado. E isso como uma consequência, como nós já apontamos várias vezes quando nós falamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, né, como muitas vezes as pessoas gostam de falar, é como isso ocorria de forma natural naqueles que ouviam a palavra do Senhor depois do batismo ali no capítulo 2. Notem, então, um primeiro exemplo, Atos 10, 44 e 45. Então, eles estão lá com o centurião Cornélio. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Um outro texto também em Atos 19, 4 a 6. Então, Atos 19, 4 a 6. Ele vai dizer:
Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, uma consequência daqueles que já tinham passado pelo primeiro passo de crer, pelo segundo passo de ser batizados nas águas, agora estavam recebendo o batismo no Espírito Santo. Cheguei nesse passo, e aí, acabou? Então, meu caminho foi plenamente trilhado, não existe mais nada para mim? Não. Nós precisamos perseverar até o fim. E eu separei isso como o quarto passo. Então, cheios do Espírito Santo, vivendo essa plenitude, eu preciso que essa plenitude esteja em mim até o fim da minha vida. Então, onde nós podemos ver isso? Então, Mateus 10, 22. Então, Jesus ainda falando com os seus discípulos, ele vai e diz o seguinte aos seus discípulos: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele está falando um pouquinho sobre a questão do fim dos tempos, falando sobre a perseguição que viria sobre todos aqueles que crescem no nome do Senhor e pregassem esse evangelho. Então, Mateus 24, 13, ele também vai dizer algo semelhante a isso, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho, versículo 14, do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, a necessidade da perseverança até o fim. Isaías 53, verso 5, vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, nós precisamos continuar caminhando por esse caminho para sermos plenamente restaurados até o dia da volta do Senhor. Atos 20, versículo 24. Atos 20, versículo 24. Ele vai dizer: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, a ideia de cumprirmos a carreira que nos está proposta. A mesma coisa vai dizer lá para Timóteo, né? Paulo escrevendo a segunda carta que ele deixa para Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, notem, o primeiro passo de crer, de ter fé, caminha conosco até o fim. Então, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o último texto dessa aula, Hebreus 12, verso 1 ao 3. Ele vai dizer assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, com isso, a gente fecha essa aula. Talvez foram muitos textos e talvez foi muito rápido, mas os irmãos podem parar, voltar, assistir quantas vezes quiserem para conseguir extrair todas essas lições. Mas de um resumo breve que nós podemos tirar hoje é o seguinte: 4 passos neste caminho que nós estamos trilhando. Esse novo e vivo caminho aberto por Cristo Jesus, esse caminho que é o próprio Cristo Jesus. Primeiro passo, eu preciso ouvir a voz de Deus,
crer e confessar que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, o Salvador. Após eu crer, eu desço as águas, o batismo nas águas, uma confissão aos homens que eu quero ter uma nova vida com Cristo. Após esse passo, terceiro passo na minha vida, eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque ele é o poder para sermos testemunhas do Senhor. E aí, após ter o batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu preciso viver nessa perseverança até o fim da minha vida, viver nessa plenitude do Espírito Santo, saindo, como esse texto diz, deixando todo o embaraço e todas essas coisas que tentam nos tragar e fazer com que nós saiamos desse caminho. Então nós precisamos nos manter firmes até o fim. Então, seguindo esses 4 passos, que não são simples, ok? Eu não estou querendo que você ache que tudo isso é muito simples e você de um dia para o outro vai chegar nos 4 passos com certeza. Mas são 4 etapas da nossa vida que nós precisamos ter. Então, olhe para onde você está hoje, olhe os passos que você já deu e olhe os passos à sua frente ainda. E permaneça nesse caminho, sempre olhando o nosso autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe.